Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e em conjunto com a prof. Márcia, nós elaboramos a nossa aula de arte de número 9. O que será que a gente vai aprender na aula de hoje, hein? Então, o nosso conteúdo da nossa aula de hoje é sobre os desenhos com linhas do povo indígena. E quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Hoje a gente vai experimentar as diferentes formas, no caso, de expressão artística. Nós também vamos explorar e reconhecer os elementos constitutivos das artes visuais. Nós também vamos reconhecer e analisar a influência de distintas matrizes e também estéticas das culturas, das artes visuais, nas manifestações artísticas desses povos, principalmente dos indígenas, tá certo? Então, olha aqui para mim, pessoal. Olha essas texturas. O que será que representa? Diferentes povos indígenas, principalmente os indígenas brasileiros, eles utilizam o desenho feito em linhas, principalmente nas decorações, nos objetos, nas pinturas. E essas pinturas geralmente são pinturas corporais ou até mesmo nas tatuagens. As tatuagens a gente sabe que são pinturas mesmo no corpo. Aqui a gente tem um pouquinho dessas representações, principalmente dessas linhas. Tem algumas linhas que formam um zigue-zague, tem linhas que são mais triangulares, tem linhas que vão formando círculos. E, enfim, são vários tipos e estilos de linhas que os povos indígenas eles utilizam. E agora, vamos conhecer alguns desenhos presentes nas artes indígenas? Vem comigo! Então, o primeiro objeto que nós vamos ter é a cerâmica. A cerâmica, ela é produzida principalmente pelas mulheres que criam recipientes, como as esculturas, por exemplo. Para torná-las mais bonitas, elas costumam usar a pintura em seus desenhos. Possuem características bem próprias. Então, ali nós vamos ter na nossa aula aqui, na descrição, que tem pequenos vasos, certo? Vasos de diferentes tamanhos. E esse tipo de cerâmica, no caso, pode ser usado para armazenamento de alimento, assim como também de líquidos como a água. Então, são vasos bem bonitos, esteticamente falando, né? Eu gostaria de ter em casa uma arte indígena como esses de cerâmica. Vamos ter a arte na cerâmica que não é produzida por todas as tribos indígenas, porque os costumes, eles são diferentes. Então, tem tribos que vão produzir esse tipo de linha, que vão produzir a própria cerâmica, e tem outras tribos indígenas que não produzem a cerâmica e também não utilizam esse tipo de linha. Então, aqui a gente tem a representação de uma tribo, de uma mulher indígena que está fazendo o desenhado dessas linhas ali, ó, com uma cor. Provavelmente da onde ela tirou essa cor, hein? Vamos pensar um pouquinho mais adiante como é que funciona essa questão da arte indígena. E aqui a gente vai ter mais algumas artes. Observe as linhas e as formas geométricas. Então aqui a gente tem um pouquinho diferente, que além dos traçados, se uma só tinha traçado zigue-zague, contorno, nessa daqui nós podemos perceber a presença de formas geométricas. Temos triângulos, certo? Temos uma forma de círculo, temos também
o próprio quadrado, retângulo, que uma forma vai ligando a outra. Vamos ter também o que mais? A presença de cores mais intensas. Em uma tinha a representação de linhas. Aqui nós vamos ter a representação ainda das linhas e das figuras geométricas e a presença de cores nesses espacinhos. Temos aqui, ó, marrom, as tonalidades, amarelo, laranja. Então, são vários tipos de formas, são várias artes de diferentes formas. Porque as tribos, como eu falei anteriormente, elas não são iguais. Outra arte indígena que nós vamos ter primeiro ano, e esse com certeza, acho que em algum momento vocês já devem ter visto. Se não na casa de vocês, algum representante vendendo esse tipo de arte. Nós vamos ter, no caso, a cestaria indígena. Os cestos, eles são utilizados para o uso doméstico, no caso da manutenção e também o transporte de alimentos. Ele é produzido normalmente pelas mulheres, com variadas formas de trançados e em diferentes formatos. Então percebam aqui que a gente tem várias cestas, que também tem vários tamanhos. Temos aqui a abertura um pouco maior, uma abertura um pouquinho menor, mais estreita. Temos também a presença sempre da cestaria indígena de cores. E essas cores, elas são bem diversificadas e são cores bem vivas. Então a gente vai ter a cor vermelha predominante, amarelo, laranja, preto, azul, o próprio roxo, e é bem diversificado, é bem diferente mesmo a arte deles. Mas eu particularmente, acha lindo esse tipo de trabalho, porque realmente leva tempo para trançar, para pintar, então tem todo um processo dentro dessa cestaria indígena. E aqui a gente vai ter a representação também de uma outra tribo, de uma outra forma que eles fazem essa cestaria. Então aqui a gente viu que eram as cores predominantes, vermelho, laranja, amarelo, o roxo, que é bem presente na cultura deles, e trabalho, tanto a mãe como também os filhos. Não que eles não vão para a escola, eles também têm uma outra forma, é uma outra forma de organização da sociedade deles. Mas as crianças, eles também ajudam nesses trabalhos manuais. E aqui a gente já não tem tantas cores, mas também sabe que essa cestaria foi produzida, com certeza, por uma outra tribo indígena. Mas tem as cores preta, a própria cestaria, os trançados e linhas também são diferentes. Outra curiosidade, outro trabalho indígena que é bem presente em diferentes tribos são as máscaras indígenas. Elas são feitas, no caso, de cascas de árvores, então tem que ser uma casca de árvore bem grossa, bem grande, ou de outros materiais, como a palha e cabaças, que podem ser enfeitadas com plumagem e pinturas indígenas. Cabaças também ele vem de uma fruta que eles têm lá, que é produzido e vira uma cabaça. A gente vai ter a plumagem. Quando a gente fala em plumagem, a gente já tem que relacionar, pessoal, com plumas. E plumas nada mais é do que penas das aves. Então, eles utilizam tudo que é da natureza. Percebam que é tudo que é da natureza. As cascas de árvores estão na natureza. As cores também são extraídas de objetos que estão na natureza. As plumas vêm das aves, que também estão na natureza. Então, tudo que eles produzem vem da natureza. E vamos observar aqui os traços e as cores das máscaras indígenas.
Então percebam que aqui também tá mais detalhadinho. Mas provavelmente é uma árvore, uma casca de uma árvore, que ela foi talhada, utilizou materiais mais rudimentares para formar a parte da orelha, a parte dos olhos. Foi utilizado também cores que predominam o vermelho, que é o primeiro tom que geralmente a gente repara, o preto, o verde, o amarelo. Então, olha quanta coisa tem nessa máscara que é feita pelos indígenas. Vamos ter aqui também de uma outra tribo, uma outra situação. Olha o que parece esse primeiro. Para mim, representa um animal. Que animal será que é esse? Tem orelhas mais redondinhas. Se você falou macaco, você pensou parecido com a prof aqui, viu? Tem umas orelhinhas, o olho um pouquinho mais caidinho, mais puxadinho. As cores também são diferentes. Predomina o branco, predomina também a cor preta. Também foi utilizado uma casca, porque pela tonalidade ali marrom, parece ser extraído de uma casca. No nosso segundo, já estava um índio mais fechadinho, certo? Também as cores predominantes, vermelho, o preto, o azul, nesse caso também a gente consegue perceber. Então, olha quantos elementos e como são diferentes. A primeira máscara tinha uma representação. A segunda máscara também, e essa terceira máscara também, porque as tribos, elas são diferentes, elas têm costumes e hábitos que diferenciam uma tribo da outra. Outra arte que nós vamos ter dos indígenas, que é bem representado dentro da cultura deles, é a pintura corporal, a pintura indígena. Os índios, eles utilizam a pintura corporal como um meio de expressão, ligando aos diversos manifestos culturais dentro dessa sociedade em que eles vivem na nossa sociedade, porém em tribos, em locais mais retirados, em reservas, justamente para preservar esses costumes que eles têm, das máscaras, da cerâmica, da cestaria e agora mesmo que a gente está falando da própria pintura corporal. Então, para cada evento, ele há uma pintura específica. Por exemplo, se tem lá um casamento dentro dessa tribo indígena, vai ter uma forma de pintura tanto dos homens, tanto dos índios homens, como das índias, que são mulheres. Se tem um evento que vai representar uma luta, vai ser uma outra forma de pintura. E também quando eles vão caçar, que geralmente é dever dos homens, os homens cuidam dessa parte de caça, enquanto as mulheres, as índias, elas cuidam dos afazeres da casa. Então, quando os índios eles vão para a caça, eles vão para a luta, são artes diferentes, são pinturas corporais diferentes. E a pintura corporal, pessoal, ela é geralmente uma função feminina. Ou seja, geralmente são as índias, as mulheres indígenas, que elas realizam essa pintura. A mulher, ela pinta os corpos dos filhos e também do marido. E quem será que faz nela? Uma outra amiga, certo? Porque eles são uma sociedade bem organizada. Então, a gente está vendo aqui a representação de uma tribo que utiliza a pintura geralmente na parte das costas, na parte lombar. Então, geralmente são homens, são pinturas diferentes, mas percebam que os tons aqui, eles são iguais, hein? Geralmente é o preto que predomina, o vermelho, então as formas geométricas, as linhas são diferentes, porém as cores, elas são iguais. Em um outro momento, eu tenho a Índia, que ela também está fazendo linhas no braço de uma pessoa. Não sei se é um índio ou se é uma índia, uma amiga mesmo. Então, ela está utilizando linhas, está utilizando a cor
preta, percebam que a Índia já tem linhas que vão representar expressões dentro dessa tribo. Os índios, pessoal, eles pintam o corpo para enfeitá-lo. Sabe quando a gente utiliza um brinquinho ou até mesmo um relógio, anel? A gente está usando isso para a gente se adornar, para a gente ter um enfeite na gente, né, na pessoa. Mas os índios é um pouquinho diferente, eles utilizam a pintura, no caso, como uma forma de adorno, uma forma de enfeite. E também para defender contra o sol e também contra os insetos, porque essa parte aqui pintada ou o braço pintado, num dia de muito calor vai proteger dos raios solares e também os insetos, sabemos que eles vivem em reservas, então pode repelir, pode diminuir, digamos, o ataque desses insetos. E para revelar de que se trata, como que está se sentindo e o que se pretende, as cores e os desenhos, eles acabam falando, eles dão recados. Então, cada tribo indígena, cada comunidade vai ter uma forma de se comunicar. Então, se a pessoa está feliz, vai ter um desenho. Se a pessoa não está tão feliz assim, outro desenho. Se tem, por um acaso, os índios foram caçar, outro desenho. Um ritual, e assim, por isso que nós falamos que as formas, no caso, as cores e esses desenhos, eles falam, porque eles vão expressar sentimentos que essa comunidade tem. E cada tribo, cada família, ela desenvolve também padrões de pintura, que eles são fiéis no modo de ser. Então, nós vamos ter aqui na nossa tela, que são padrões de pintura corporal indígena. Então, na primeira a gente sabe que tem espaços em brancos e linhas, no caso na diagonal, na vertical. No segundo momento temos mais puxadinho para um triângulo, mas não forma ainda triângulo. Já no terceiro a gente tem triângulos que, digamos, podemos falar cor sim, cor não, uma cor preta e uma cor, a própria cor da pele. No quarto também são triângulos, porém em menor tamanho. Vamos ter aqui também outro triângulo, mas bem pequenininhos, que aí da telinha de vocês, da atividade de vocês, vocês vão poder perceber. Vamos ter linhas mais escuras, linhas mais claras também, mais próximas, algumas mais separadas, mas todas elas têm uma simbologia dentro de cada tribo. Aqui nós vamos ter a representação também. O primeiro índio tem as cores predominantes, linhas, né, de um ombro até o outro ombro, até mesmo o adorno que ele está vestindo no pescoço também tem linhas, tem cores como o amarelo, tem a cor laranja, então eles utilizam muito, além das linhas, a questão das cores. Na nossa outra imagem, a gente também vai ter a predominância das cores amarela, da vermelha, da preta. E os pequenos indígenas, né? Os indígenas crianças, estão felizes também porque estão passando por um ritual. Então tem toda uma simbologia também dentro dessas pinturas corporais. E vocês sabiam que os índios que eles produzem as suas próprias tintas? E a partir das sementes, das plantas, de tudo que tem na floresta, eles podem formar essas tintas e esses pigmentos. Por exemplo, a gente vai ter para formar a cor vermelha. O vermelho, ele é obtido através do urucum. O preto, ele é fornecido pelo sumo do genipapo, misturado também com fuligem. Fuligem é algo que queimou no fogo e ficou aquele restinho de carvão, aquele pretinho que a gente chama de fuligem. Vamos ter também o amarelo, que ele é extraído do açafrão, e o branco da tabatinga.
Então a gente tem aqui na nossa telinha o urucum, que ele é uma frutinha, certo? E dentro dele tem esse pigmentinho vermelhinho. O urucum também ele é utilizado dentro dos temperos, que é bem importante falar para vocês. No segundo momento, a gente vai ter o açafrão. Açafrão da terra, ele foi retirado e embaixo dele é como se fosse uma raiz. Essa raiz, ela tem um tom amarelo. O açafrão é utilizado pelos indígenas, no caso, como pintura corporal, com uma forma de pigmentação. Mas nós utilizamos o açafrão como uma questão do alimento, como uma misturinha, um temperinho. E o genipapo também, ele é extraído e misturado com a foligem, porque geralmente há tribos que têm luz elétrica, mas muitas tribos ainda permanecem com essas formas e costumes. Então continuam ainda fazendo fogueiras, né, quando anoitece. Essa fogueira, a algum momento ela se apaga. E quando ela se apaga, ela forma aquela foligem. Essa foligem é misturada com essa plantinha aqui, com o genipapo, e vai gerar novas cores que eles utilizam para adornar os corpos deles. E para pintar, eles utilizam os gravetos, nada de utilizar lá o pincel que a gente está acostumado. Então, eles utilizam gravetos, os dedos, ou em certas sociedades, eles fazem carimbos. Como é que é feito esses carimbos, prof? Eles utilizam os caroços de frutas, que são partidos ao meio e são mergulhados na tinta. Um caroço bem grande que a gente sabe que tem é o abacate. Então, eles podem partir o abacate, fazer um desenho dentro daquela semente e utilizar como um carimbo corporal. Olha só que bacana. Olha a criatividade dessas pessoas. E a arte indígena, pessoal, ela é bastante elaborada. Eles observam a natureza e representam por meio de formas geométricas e pela repetição também e variação do tamanho. Obtém-se o ritmo, o equilíbrio e cada tribo tem o seu próprio estilo. Olha que bacana! E assim, pessoal, nós concluímos a nossa aula de arte de hoje. Não esqueçam de fazer as suas atividades, hein? Até a próxima aula, pessoal!